Muito boa noite, sejam bem-vindos ao nosso encontro neste sábado, dia 19 de junho de 2021. Em breves instantes estaremos iniciando as reflexões sobre as nossas provas. Há méritos em amenizar as próprias provas? Esta é a pergunta para esta noite, em que todos nós poderemos interagir aqui com o expositor, que será o Luiz Carlos, a fim de nos conduzir nestas reflexões. Vamos fazer a nossa prece inicial. Os que desejarem magnetização da água, por gentileza, já vão separando essas águas, deixando nas imediações em que se encontram, para que no final, na prece de encerramento, peçamos aos benfeitores magnetizá-las. Sejam todos bem-vindos, boa noite. Vamos à nossa prece. Querido amigo Jesus, aqui estamos nós reunidos em Teu nome. Embora sejamos um pequeno grupo, mas estamos com os nossos corações abertos e as nossas melhores vibrações sentimentais, disponibilizando-as para todos nós. Abençoe a nós, os nossos familiares, aos nossos amigos, mas também aos nossos inimigos, aos nossos adversários. São irmãos nossos, que precisamos levá-los em consideração. Assim, em Teu nome, damos início à atividade programada para esta noite. Assim seja. Com a palavra, Luiz Carlos. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos então para a nossa atividade. Como o Paulo falou ali, a pergunta que se faz nesta noite é: há méritos em amenizar as nossas provas? Esse item a gente tirou do capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, provas voluntárias, o verdadeiro cilício. Então, nesse capítulo 5, ele vai falar bastante de provas, né? E é importante a gente fazer algumas considerações. A primeira consideração é que nós estamos na imortalidade. Sem essa ciência, tudo que está nesse capítulo não tem sentido. Se a gente está vivendo uma única existência, não tem sentido sofrer, não é? Mas quando a gente entende que está na imortalidade, começa a mudar de figura o nosso entendimento de que as provas são necessárias para as conquistas de progresso que precisamos fazer. E uma das outras considerações que a gente precisa fazer é que nós temos como encarnados a produção de provas e a superação de provas. Isto é, nós produzimos provas, causamos desvios à lei e também estamos expiando o nosso passado de muitos desvios à lei. Então, vou fazer uma pequena leitura enquanto vocês vão deixando aí os seus comentários, começa assim, esse item 26. Ele tem por título Provas Voluntárias, o verdadeiro cilício. Perguntai se é lícito ao homem abrandar suas próprias provas. Esta questão equivale a esta outra. É lícito aquele que se afoga cuidar-se de salvar-se? Aquele em quem o espinho entrou retirá-lo? Ao que está doente chamar o médico? E aí ele vai fazer um comentário que vai responder uma boa parte dessas perguntas aí.
As provas têm por fim exercitar a inteligência tanto quanto a paciência e a resignação. Então, é importante a gente começar a entender essa parte aí. É lícito abrandar as nossas provas, né? Então aqui, né, vamos ver os comentários que aparecem. Sr. Paulo Salerno, não é comentário, é só uma saudação, né? Não temos, por enquanto, nenhum comentário. Vamos, então, fazer mais algumas considerações. A gente tem ciência de que está na imortalidade, né? Uma das condições nossas, como espíritos de terceira ordem, é a matéria dominar o espírito, né? Então, a matéria, ela que nos diz a hora de fazer nossas refeições, a hora de dormir, né? Isso tudo é uma característica desses espíritos de terceira ordem. De Deus, a gente tem uma pequena noção do Criador, né? E espíritos que já estão em ordens mais superiores, segunda ordem, por exemplo, eles já desfrutam da felicidade de conhecer Deus. E também já dominam a matéria, né? São espíritos que têm essa condição, adquiriram ao longo de muitas provas e também de muitas vivências, né? O Tusnildo Klein Advocacia está aqui, ó. Se o casal, mesmo que ainda unidos, resolvem viver em lares separados, estariam amenizando suas provas? Olha que pergunta bem legal essa do Tusnildo, né? Porque há uma boa galera que fala que o casamento é uma instituição falida, né? E depende de que ângulo a gente olha isso, né? Porque tem aqueles que vivem bem e naturalmente lidam com as suas provas, né? Aliás, vivem tão bem que não querem continuar unidos ainda para encarnações seguintes, né? A Jane. Como saber se determinada dificuldade é uma provação ou resultado de uma atitude inadequada nossa? A Jane também faz um comentário com pergunta, né? A gente sabe o que é bom para nós ou a gente constrói mais provas dentro da encarnação? Porque existe um planejamento quando a gente encarna. Esse planejamento ele é decorrente de virtudes que a gente precisa desenvolver, né? E se dividir as provas com uma companheira ou um companheiro, é construção que os dois vão fazer juntos, né? E se essas construções elas são boas, elas vão solucionar os projetos reencarnacionistas, acho que, né, é interessante, né? Então, assim, na casa de meu pai não tem nada errado. Às vezes o que a gente está olhando de uma forma parece ser errada, né? Mas se a gente vai olhar, a gente está vendo um fragmento na encarnação. Esse fragmento na encarnação, a gente só está enxergando este momento aqui, né? Mas existe uma caminhada enorme produzida pelo espírito que está encarnado. Nessa caminhada aparecem coisas que a gente não percebe. Às vezes viver, né, e dividir provas com outra pessoa é muito importante para as construções que a gente precisa fazer na imortalidade. A Aline está colocando aqui, né, um comentário. Penso que podemos e devemos amenizar nossas provas através da caridade e amor ao próximo. Ela fez um comentário bem interessante, que é quando a gente exercita o amor e a caridade, a gente está atendendo que os espíritos a máxima daqueles espíritos que nos ajudam, né, e que produzem aí livros através de psicografias bem
legítimas, né, como Chico Xavier, Divaldo Franco, eles dizem que fora da caridade não há salvação. Então, se estamos, né, exercitando a caridade, estamos amenizando nossas provas, né? Deixa eu ver se tem mais alguma. Não temos mais nem... Ah, sim, o senhor Paulo Salerno tem um comentário lá em cima. Eu tinha passado. Sim, é lícito amenizar as próprias provas quando convictos sobre a sobrevivência do espírito e quando compreendemos que bem resolvê-las significa aceitar os desafios da existência. Eu fiz uma pequena leitura ali do início deste item 26, e lá ele fala que quando a gente está vivendo provas, se a gente vive bem, a gente está construindo a resignação e a paciência, né? Que é uma virtude determinante para produzir outras que a gente necessita, né? Então a resignação, isso aqui eu não posso mudar, né? Existe um Criador que a tudo conduz, que a tudo provê, e ele é infinito no seu amor, na sua bondade, então eu não posso questionar Deus, né? Deixa eu colocar mais uma pergunta que eu entendo ser importante. Qual o objetivo das provas? A gente tem ciência do que a gente precisa desenvolver de provas? Tem aqueles que reclamam, esse ser é insuportável. Isso tanto vale para o grupo familiar como irmãos, como cônjuges, e também, né, no trabalho. No trabalho é bem comum aparecer essa situação, né? Então, se a gente está vivendo aquela realidade ali, tem um sentido, né? Então, qual é realmente o objetivo das nossas provas? Se a gente está na imortalidade, a gente tem que ver que aquelas provas que a gente está passando têm importância nessa condição para chegar a espíritos puros. Deixa eu olhar se temos mais comentários aqui. A dona Regina Bachmann diz o seguinte: provas bem administradas são aprendizados que levamos para uma vida futura espiritual. Então, a gente administra bem as provas? Ou a gente tem dificuldade, né? Ou a gente lida bem com elas, né? A gente está sabendo, isso aqui é uma prova que vai me ajudar a exercitar a paciência. Aí eu entendo, né? Exercito a paciência com aquele ser, né? Não tenho nenhuma dificuldade, e aí eu vou sedimentando essa paciência no íntimo, sou espírito encarnado, e ela vai me ajudando, então, a servir de base para outras virtudes que eu preciso desenvolver, né? Bem legal o comentário da Regina. O Paulo tem mais um comentário aqui. Todas as provas objetivam aferir o progresso realizado, né? Então, assim, o progresso é inexorável, né? E se o progresso é inexorável e a gente entende sobre isso, então, assim, não temos que reclamar da vida. A Jane faz um comentário bem interessante, né? O objetivo das provas seria verificar... Comentário pergunta, né? O objetivo das provas seria verificar nossa aprendizagem como os testes na escola. É bem similar, né? Porque a gente vai para a escola, lá na escola a gente aborda conteúdos, e os conteúdos a gente será avaliado na prova, né? Se respondeu bem lá na prova, a gente se habilita para um ano mais à frente, para o ano seguinte, né? Para a caminhada como estudante. Se a gente vai mal na prova, a gente dá uma estacionada, né? Se a gente vai para a escola para brincar, tem gente que vai para a escola para brincar? Tem, né? Vai só para
jogar futebol, fazer aquelas coisas agradáveis, né? E aí na hora do conteúdo, não anota nada, não faz nada, e aí na hora da prova precisa provar que está habilitado, né? Nós, bem, nesse comentário da Jane, somos mais ou menos iguais, né? A gente vem para a encarnação, que é a escola. Na encarnação, a gente tem que, na hora da prova, retornar o que a gente já aprendeu, né? A gente nunca vem para a encarnação sem nenhum tipo de condições. A gente sempre vem com uma condição. Mas a gente pode, na encarnação, ficar contemplando o sol ali no Guaíba, né? Que bonito o pôr do sol, né? A gente pode fazer isso. E aí a gente não está construindo aquilo que era para fazer, né? O objetivo principal. Deixa colocar mais uma pergunta aqui. Sabemos superar as provas? Porque eu sei que agora eu vou ter que passar uma prova que exige paciência, exige inteligência, exige o meu conhecimento, e eu então vou fazer tudo isso, fazer o uso de tudo isso na prova. E aí não funciona assim. Quando a gente tem um livro bem legal, né, que é do Dr. Bruce Lipton, que fala sobre a biologia da crença. No livro dele ele comenta que ele é PhD em biologia, né, esse doutor. E ele vai falar que no primeiro dia de aula, ele chegava na sala de aula e os alunos, ele se apresentava e imediatamente dizia: guardem todo o material, tirem uma folha, um lápis, só deixam em cima da mesa o lápis e a folha em branco. E ele conta que ele fazia uma pergunta básica, que era básica de biologia no curso superior, né? E ele falava que 80% da população ali daquela aula rodava, respondia errado. E aí ele vai falar, né, ele desenvolve um trabalho bem interessante, que é quando a pessoa entra num estado de estresse, inibe a razão e a inteligência. Olha só, que é uma situação bem legal. Quando a gente está vivendo as provas, né, a gente se estressa, é ou não é? A gente deixa de usar a paciência, a gente deixa de usar os... Como? A gente emburrece. Ó, Dona Grátia aqui presente. Todo o aprendizado que tu sabe que tu tem, e tu bloqueando isso, tu entra em estresse. Ó, Dona Grátia está dizendo que a gente emburrece. O que é emburrece? Tudo que sabia a gente deixa de aplicar. Deixa de aplicar. Que Daí curioso. vai mal na prova. Vai mal na prova. Então, assim, no comentário da Jane, ela está dizendo que é bem similar a uma escola, né? Então, assim, a gente vem para a encarnação com a condição de fazer, se estressa, entra em estado depressivo pelo estresse, e aí não aplica nada do que já conhece, né? A gente deveria parar. E isso vai para Jesus. Não vai para Jesus na máxima que ele diz: olhai, vigiai. Não, olhai, orai e vigiai. Não é assim? Me ajuda aí, Paulo. Vigiai e orai. Vigiai e orai, né? Então assim, mas olhai, ele fala primeiro. Olhai o quê? O cenário que está presente, e nesse cenário como é que eu vou atuar? Como é que eu vou fazer uso desses conhecimentos que eu já adquiri? Aí é o uso da paciência, é o uso da resignação. Tem coisas que a gente não pode mudar, né? Então assim, eu tenho que me resignar e dizer: ó, isso aqui eu não posso mudar. Então, como sabemos superar as nossas provas, né? Aplicando todos os ensinamentos do Mestre. Os ensinamentos do Mestre são para a imortalidade, para a vida toda, né? Tanto aqui, tanto na Terra, como em Júpiter, como em Marte, e, enfim, né? No universo a gente vai usar os ensinamentos do Mestre Jesus. Deixa eu ver se tem mais comentários aqui. Seu Paulo Salerno.
As provas geralmente são oportunidades para desenvolvermos a capacidade de amar. Amar a nós e o próximo. Essa palavra amar, ela se compõe de uma quantidade enorme de virtudes, né? Ser paciente é amar o próximo. Ser resignado é amar o próximo. E assim próprio. Aceitar o grau de progresso daquele ser que está ali, ora, vivendo com a gente. Tanto no trabalho, quanto no ambiente doméstico, no coletivo. No coletivo é um negócio sério, né? Quando a gente tem que pegar um coletivo. Lá aparece de tudo, né? Vamos ver se tem mais. Se não tiver mais, vou colocar outra pergunta. Temos consciência de que estamos na imortalidade? Eu acho que de vez em quando sim. De vez em quando sim, porque a gente amanhece de manhã já fazendo automatismos. Vai direto para o banheiro, de manhã a gente cruza com a pessoa que está levantando também, a gente tem um susto, né? Depois vai para o banheiro, aí faz todas aquelas atividades automáticas, volta, né, vai para o trabalho, do trabalho faz coisas automáticas, volta de noite, faz coisas automáticas e vai dormir. Quando vai dormir, vai cair aonde? O espírito sai do corpo, vai cair no plano espiritual e vai fazer as mesmas coisas que estava no cotidiano. Há uma grande possibilidade disso. A gente às vezes vai no trabalho, às vezes a gente vai a lugares que dá até medo, né, porque às vezes ocupamos o nosso campo mental com situações desagradáveis. Não é assim? Preparar para viver o dia e para dormir. A gente tem que parar, peraí, eu tô na escola em... Para viver o dia, se preparar, fazer a oração quando amanhece. Ó, Dona Gratia aqui presente está dizendo... E depois para dormir também, senão tu vai... Ela está dizendo aqui que a gente deve se preparar ao acordar e se preparar ao dormir, né? Então, essa preparação nos ajuda bastante em lidar com as nossas provas, né? Quando vai aparecer as provas, a gente vai entender, peraí, eu estou na escola. E na escola eu tenho que agora comprovar tudo que eu já aprendi. Né? Então, assim, está ali aquele ser, né, nos tirando do sério. Tem gente que nos tira do sério? Tem, senhor Paulo? Todos os dias. Todos os dias tem gente que nos ajuda a exercitar. Passou no primeiro, logo após vem um outro, para ver se tu firmou mesmo na lição. Depois que está consolidada a paciência, é tranquilo, não vai aparecer mais, né? Então, assim, eu já tenho a condição básica para viver outras provas. Deixa eu dar mais uma lida aqui, senhor Paulo Salerno, nesse item. Pois se Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, haverá mérito em procurar alguém aflições que lhe agravem as provas por meio de sofrimentos voluntários? Então, eu já tenho uma prova para passar e eu vou, então, agravar ela, deixar ela pior. E essa é a pergunta, é mais ou menos assim. Vou dar um tempinho aí, Paulo, para ver se alguém comenta sobre isso. Ó, dona Regina está falando aqui. Tem uma pergunta antes. Tem uma pergunta antes? O Paulo. O que significa imortalidade? Tá aí uma boa pergunta, né? A gente sabe da imortalidade? A Regina responde. A Regina aqui vai acreditar que existe uma vida espiritual. Bem, né? E a gente vive essa vida espiritual todo dia à noite. Durante o dia várias vezes. Durante o dia também. Ou não? Sim. Mas acreditar não é tudo. Porque eu acredito agora e posso não acreditar depois.
Deu para ouvir o comentário do senhor Paulo Salerno? Acreditar não é tudo. Mas Porque eu posso desacreditar depois. aí não tem certeza, então, de que existe. Mas é o que significa acreditar. Ah, mas eu sei disso. Desculpe, Jaila, não ouvi a Uma tua... coisa aí é saber, uma coisa é acreditar e outra coisa é saber. Aí, Ah, Jaila respondeu aqui pra gente. Eu não esqueço. Uma coisa é saber e outra coisa é acreditar. Eu sei. Ah, Eu sei. Dona Grácia sabe da vida espiritual, né? Sei. Tá aqui, a Jane. O outro só nos tira do sério se o orgulho ainda predomina no nosso ser. Bem legal o comentário da Jane, né? Na mosca. O orgulho faz a gente sair do sério. Ah, é só o que nos faz sair do sério. Se não tivesse Desculpa. orgulho, nada nos tiraria do sério. É verdade, né? O orgulho e o egoísmo, né? Nos tiram muito do sério, né? Depois tem ali o comentário da Maria Lúcia Escoseiro Dutra. Imortalidade, uma constante necessidade de tomada de consciência. Bem legal também o comentário da Maria Lúcia, né? Porque quando a gente absorve essa condição, né? A gente tem... Tudo começa a melhorar na nossa vida, né? A gente passa a entender o próximo, passa a amar o próximo, porque sabe que ele é o instrumento de várias coisas, de desenvolvimento de várias virtudes. Mas abaixo a Maria Lúcia de novo vai fazer uma pergunta junto com uma afirmação. Consciência de quem sou eu? Uma busca constante de nós conhecer realmente. E ela vai abordar uma situação bem interessante, né? Porque a gente precisa se conhecer. Eu preciso saber quem eu sou, né? Eu sou esse ser irascível que eu me acho, né? Porque só os outros veem o que a gente realmente era. Quer saber uma perguntinha? Mora 2 filhas comigo, né? Quer saber quem eu sou? Vai lá falar meia horinha com elas, que elas vão despencar um monte de coisas, né? Porque a gente não se vê. A gente se vê os reis da cocada preta. Né? Não é assim que a gente se vê. Eu sei de tudo, e aí está presente ali o orgulho, o egoísmo. Né? Eu sei de tudo. Né? Eu sei como superar provas. Não sabe, não. Não sabe? Estamos aqui para aprender. Aprendemos sempre com o próximo. O próximo é um instrumento da nossa construção moral e espiritual. A Regina vai fazer um outro comentário. Acreditar é uma afirmação. temporário. Temporária. O Paulo complementa. Temporária. Porque quando eu era criança, acreditava em Papai Noel. É verdade. Depois eu soube que não era isso. Sim. Né? Então, assim, estamos ainda na infância da humanidade? Comendo papinha. Repete aí, Jaila, que eu não consegui ouvir. Comendo papinha e engatinhando. Muitos de nós. A Jaila está fazendo um comentário, né? Engatinhando e usando papinha, né? Que é bem... Realmente. Muitos de nós. Se Jesus reencarnou 1 milhão de vezes, mais ou menos, né? Se Jesus ele passou por todo esse processo de reencarnações, eu te digo assim, olha, eu não cheguei nem em 500 mil ainda. Ó, Jesus há 4 bilhões e meio de anos, que é a idade do planeta, Já era. era espírito puro. Mas quantas reencarnações ele passou até chegar ali? Pelo menos 1 milhão de reencarnações. ele passou. Talvez mais, né? Mais, mas com certeza menos que isso não foi. Exatamente. Então, assim, né? O que a gente tem que entender? Exercitar a consciência, saber que a gente tem uma longa caminhada de aprendizado. Bem legal, né? O comentário da Dona Grátis e da Jaila é assim, ó, a caminhada é longa. E a gente tem que entender a caminhada, se resignar e produzir tudo que precisa. Né? Não é mais ou menos isso? Isso. Ó, a Jane... Perdi aqui, Paulo. Qual é a sequência aí? A última. A última? Nós não sabemos quem somos. É um comentário da Jane. Não temos acesso ao nosso inconsciente. Mas ele está presente, né? De uma forma bem rudimentar, a gente tem acesso. Porque às vezes pula aquele ser
terrível que é para fora. E não dá para dominar, né? O tigre está presente, ele salta e a gente não consegue segurar o tigre. Quando vê, ele já agrediu um monte de pessoas. Né? Temos ainda aí tempo, Paulo, ou não? Não, tem mais uma pergunta aí, Lance? Não, não tem mais perguntas. Queria... Faz um fechamento com o texto. Hã? Faz um fechamento com o texto. Com o meu... O texto tem aí. Ah, sim. Então, o texto, esse item 26, provas voluntárias do verdadeiro silício, ele diz o seguinte, que quando a gente vai aumentar as nossas provas, se é benéfico para o próximo, é aceitável. Então, isto é, eu tenho que me esforçar para fazer uma atividade, e às vezes isso vai me causar dores, tem mérito, sim. Agora, quando é só... É um gesto de amor. Porque o Paulo está me ajudando aqui, ó, que é para um gesto, que isso é um gesto de amor ao próximo. Então, assim, tudo que tem a ver com a verdadeira caridade, ou melhor, na massa, fora da caridade não há salvação, é bem receptivo e nos ajudam nas construções que a gente precisa fazer. Era isso. Nosso dirigente da atividade vai aqui fazer o fechamento. Senhor Paulo Salerno. Agradecemos a participação de todos, do Luiz Carlos, que nos conduziu nessa reflexão, de todos que aqui estão presentes e de todos os que virtualmente aqui se manifestaram e participaram conosco. Convido-vos agora para a nossa irradiação dirigida especialmente aos nossos irmãos suicidas. Por gentileza, acompanhe-me. Sem sombra de dúvidas, o suicídio é um atentado gravíssimo que cometemos. No anexo para esse ato. Mas a si mesma a criatura submetida a grandes provas, a grandes sofrimentos, dores e aflições, quer se livrar destes incômodos. E, portanto, por conhecer e sentir tudo isso somente em seu corpo físico, imagina ela que, aniquilando essa vida, todas as dores, sofrimentos e aflições desaparecerão. O que não é verdade. Porque logo a seguir, o nosso irmão suicida dá-se conta de que o seu gesto de nada lhe adiantou. Pelo contrário, agravou-se ainda mais. Porque aquelas aflições, aquelas dores que eram segmentadas, localizadas, tornam-se agora generalizadas. Agravada ainda porque, na desilusão que se constata, ele vê a inutilidade do seu gesto. Também sente as dores que os seus familiares, os seus amigos estão sentindo, porque aquele ente amado tirou a própria vida. Eles merecem, os suicidas, o nosso mais dedicado carinho. Os nossos pedidos de misericórdia e de compaixão para eles. E é o que estamos pedindo aqui a Ti, Jesus. Também te pedimos por aqueles que, sendo suicidas, hoje estão reencarnados. Porque encarnação após encarnação, eles vêm cometendo esse mesmo ato abominável. Estão sob provas. Precisamos ajudá-los a superar essas provas. Oferecer a nossa solidariedade, estar com eles, caminhar junto, participarmos, a fim de que eles, esperançosos e encorajados, possam vivenciar e superar os obstáculos que a vida física lhes impõe. Por outro lado, há um sem número de irmãos que estão pensando em cometer suicídio, ou planejando, ou mais especificamente, nesse instante estão tentando cometê-lo.
Venho te pedir socorro imediato a essas criaturas, Mestre. Que elas possam, de uma singeleza qualquer, vislumbrar uma chama da esperança e dê a si mesmo uma oportunidade, adiando o tentame, que os benfeitores possam se acercar através de irmãos benevolentes, solidários, para dizer: confie, tu não estás sós, divida comigo a tua carga, o teu fardo, e vamos ver que tudo isso pode ser aliviado logo ali na frente. Conte, abra-te à solidariedade, e tudo mais se resolverá. Te agradeço também, Mestre, pelas tuas bênçãos que tu derrama sobre todos os familiares dos suicidas, que também vivem esses dilemas, essas dores, esse sofrimento. Alguns deles estão tão envergonhados que negam o fato. Perdoe-os. A dor é imensa e eles não sabem lidar com tudo isto. As nossas preces têm esse objetivo: minorar a dor, o sofrimento e a aflição dos nossos irmãos suicidas. Muito obrigado, Mestre, por ter nos ouvido. Assim seja. Vamos agora à prece final, onde aplicaremos o passe coletivo aqui em nossa sede, e todos os outros que estão em seus lares virtualmente serão agraciados com as bênçãos dos benfeitores que estão junto a cada um de nós, onde quer que estejamos nesse instante. Vamos então à nossa prece de encerramento. É com imensa alegria, querido Mestre, que te agradecemos. Agradecemos os teus ensinamentos, a disponibilidade de tu estar conosco através dos benfeitores, que vieram somar-se a esse pequeno trabalho, a essas pequenas reflexões, para amenizar as nossas dores, fortalecer-nos espiritualmente. Tuas bênçãos são fundamentais para todos nós, para os nossos familiares, para os nossos amigos, mas também são tão necessárias para os que hoje estão passando por dolorosas provações. Queremos também, nesta hora, pedir por todas as criaturas que sofrem. Sofrem dores físicas e sofrem dores morais. Abençoe. E nas tuas bênçãos, pedimos aos benfeitores presentes para nos banhar nestas bênçãos, magnetizando as águas, atendendo-nos às necessidades ou às necessidades daqueles a quem estamos endereçando os nossos pensamentos. Na certeza de termos sido atendidos em tudo isto, finalizamos o encontro agradecendo a Deus pela grande oportunidade que nos deu de estarmos reunidos nesta noite. Assim seja. Tenham todos uma boa noite, que Jesus nos abençoe e possamos, na noite de hoje, apresentarmos-nos equilibrados para contribuir com o equilíbrio do planeta. Até o próximo encontro. Boa noite.